noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, que os anjos de Deus estejam conosco e possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, você que ainda não compartilhou, me ajude a compartilhar nos grupos, né, na igreja, tá, nos grupos de WhatsApp, em todos os grupos da igreja que você pertencer. Me ajude a divulgar esse canal, tá, para que mais pessoas possam nos ajudar, que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas, não é? Para que a gente possa evangelizar. Esse é o nosso objetivo no canal, evangelizar os católicos, né? Para que aquele que é convicto continue convicto, e aquele que às vezes está afastado, deixou a igreja, que volte para casa, ok? Então nos ajude a evangelizar, tá? Um canal 100% católico, fiel à igreja, né, católica apostólica romana. Inclusive, hoje, qual é o nosso assunto de hoje? Nós estamos, né, eu estou fazendo aí um estudo bíblico, nós estamos fazendo um estudo do catecismo, eu estou fazendo a vida dos santos, só que eu quero também fazer alguns vídeos aleatórios sobre alguns temas da nossa fé, tá? Por exemplo, nós estamos na quaresma, né? Nós estamos nesse período quaresmal, onde é um tempo muito forte, né? Pena que hoje também se perdeu muito isso. Antigamente as pessoas respeitavam muito mais, era um tempo de mais reflexão, recolhimento. As pessoas antigamente tinham até medo de sair de casa, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo de sair de casa na quaresma, que diz que depois da meia-noite, né, não podia sair de casa, que tinha... Claro, né? É coisa de criança que isso não existe, né? Que tinha mula sem cabeça, saci pererê, né? Aquelas coisas todas. Claro, gente, que isso tudo é folclore, né? Isso não existe. Mas o mal existe, tá? E na quaresma a gente deve pegar algumas reflexões, fazer uma reflexão. Lembrando, gente, que na quaresma Jesus... Qual é o sentido da quaresma? Jesus, 40 dias ali no deserto para vencer a tentação do demônio. Por quê? Porque o demônio, ele venceu o primeiro Adão, lá no paraíso. É só você ler lá no livro do Gênesis.
Então Jesus, como homem, Jesus tinha que vencê-lo. Então Jesus ficou ali 40 dias sendo tentado pelo demônio, não é? Para poder nos dar o quê? A salvação. Dizer o quê? Que ele venceu o mal. E para nos mostrar que o mal existe. Então, o meu vídeo de hoje, né, eu sei que é um vídeo que vai causar polêmica, muita gente não gosta de falar, muita gente tem medo de falar, mas eu vou colocar aqui o que a igreja nos ensina, tá? Inclusive eu vou colocar aqui até alguns padres, desmentir alguns padres que falam que o mal, que o diabo não existe. Então, o nosso vídeo de hoje é: será que realmente, né, o mal existe, o diabo existe? Né? Ou é uma fantasia, é um mito? Será que ele existe? Será que é um mito? Será que ele age? Né? Então eu quero fazer um vídeo sobre isso, na existência ou não do que nós chamamos de diabo, né? O inimigo de Deus. Tem gente que não gosta nem de falar o nome dele, mas eu vou ter que falar porque nós vamos estudar sobre esse tema, não é? Inclusive hoje mesmo eu estava assistindo um filme que tinha muitos anos que eu não assistia, chamado O Exorcista. Né? Foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando eu era criança, mas eu tinha medo. Hoje, como adulto, eu assisti novamente esse filme, né? E me fez pensar, Deus tocou no meu coração. Não, você deve sim fazer um vídeo sobre isso. Né? Que o mal existe, o diabo existe, gente. E tem padres dizendo que o demônio não existe. Então eu vou falar aqui para você que ele existe, ele age. Mas como é que a gente pode se defender contra ele? Então, vamos colocar aí. E eu ia deixar para o final, mas eu vou começar com... Eu já fiz uma oração aqui nos encomendando a Deus. Eu faço sempre uma oração. E hoje, mais ainda, eu pedi a Deus para me iluminar, porque é um tema complicado, é um tema difícil. Até para Deus me proteger também de todo o mal, porque quando a gente fala dele também, né, principalmente a gente que trabalha, né, para Deus, a gente já é muito visado, a gente já é muito tentado. Então quando a gente fala desse tema, aí que ele quer nos pegar mais ainda para nos tirar, né, do caminho de Deus. Então eu já quero pedir para que Deus, Nossa Senhora, os anjos e os santos, né, cuidem de mim, daqueles que vão me ouvir, porque eu sei que o mal, ele não quer que a gente... Ele quer que a gente ache que ele não existe, que ele não age, mas ele existe e ele age. E quanto mais a gente duvida disso, aí que ele age mais ainda. Mas nós temos que nos proteger, tá? Pela oração, né? Pela palavra. Isso tudo nós vamos ver hoje. E eu quero começar com uma oração muito poderosa, tá? Que a igreja faz. Ela é sobre em honra a São Miguel Arcanjo. Por quê? Porque São Miguel, segundo o livro do Apocalipse, foi quem lutou contra o demônio lá e derrotou o demônio. Está lá em Apocalipse 12:7. Se você quiser, depois você lê em casa. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Miguel teve que lutar contra, né, o demônio e os seus anjos, e ele foi expulso do céu. Então, a igreja compôs uma oração belíssima, maravilhosa, inclusive é uma oração até forte, né, para nos livrar do mal. Então eu ia deixar para o final, mas eu já quero começar para que São Miguel possa, né, também, assim como ele venceu o mal, ele possa também nos proteger de todo o mal. Então você que me escuta, também você deve fazer sempre essa oração. Pegue ela no celular. Eu tinha ela no meu celular, mas eu não sei porque que ela sumiu do meu celular, mas eu vou colocar de novo no meu celular. Tenha ela no seu celular, uma oração poderosíssima. Quando você estiver angustiado, quando você estiver com algum problema, reze essa oração que o mal vai, né? Tenho certeza que o mal vai embora, né? Ali daquilo que você estiver passando, alguma tentação que você estiver sendo tentado. Então eu quero rezar com você a oração de São Miguel, que foi composta por um papa. Muita gente não sabe, muita gente reza essa oração, mas muita gente não sabe que foi um papa quem compôs essa belíssima oração. Foi o Papa Leão XIII, um papa maravilhoso, né?
no ano de 1884. Olha, tem tempo. Então o Papa Leão XIII compôs essa oração maravilhosa. E ele, na época, ele pedia que as pessoas rezassem depois da missa. Né? As pessoas iam para a missa, depois da missa o Papa pedia para que as pessoas rezassem essa oração depois da missa. Entendeu? Outro Papa chamado Pio X, que hoje é canonizado, São Pio X, tá? Também recomendou essa oração, ok? Então, 2 papas, lembrando, gente, que aquilo que o Papa liga na terra, Jesus liga no céu. Não se esqueça disso. Então, 2 papas pediram para a gente rezar essa oração diariamente. Então, vamos rezar. Vamos rezar. Então, eu quero te convidar para a gente começar o nosso assunto de hoje rezando essa oração, que é um mini exorcismo. Eu vou falar sobre a questão do exorcismo hoje também, mas a gente não pode fazer exorcismo, só o padre. Mas a gente pode rezar orações. E essa é um pequeno exorcismo para afastar todo tipo de mal. Então vamos, é belíssima. Cada palavra aqui, gente, é para a gente fazer com fé. Tá? Então que você também, se você estiver passando, né, por uma depressão, por uma tentação, tem gente que às vezes quer tirar até a própria vida. Eu conheço pessoas que estão depressivas que já falaram que, né, queriam tirar a própria vida. Então é a hora de você se apegar. Faça essa oração, porque, né, a nossa vida pertence a Deus. Né? Por mais que nós vamos ver hoje, o mal, ele existe, ele age, mas só com permissão de Deus, principalmente na vida daquele que crê. Claro, se você não crê, se você não está na graça de Deus, aí Deus não te protege. Agora, se você crê em Jesus, se você crê, né, na Virgem Maria, nos anjos e nos santos, e se você tem fé, Deus vai te proteger. Tá? Então, creia nisso. Tá? Creia, porque o poder do mal não é maior do que o poder de Deus. Então, vamos rezar. Vamos começar rezando essa oração maravilhosa de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olha aí, combate da nossa vida. A nossa vida é um combate espiritual, né? Então, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio para as maldades, contra as maldades e as ciladas do demônio. Olha aí, tá vendo? Porque ele quer nos pegar. Então, gente, vamos nos apegar com Deus, vamos nos apegar com Nossa Senhora, que esmagou a cabeça dele, e com São Miguel, que o derrotou. Não é? Subjuga o Deus, insistemente vos pedimos, a vós, príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Olha só, olha que oração poderosa. Vou repetir. Pedimos-te a vós, príncipe da milícia celeste, São Miguel, pelo divino poder que Deus deu a ele, está lá no Apocalipse, né? Precipitai no inferno a Satanás e os seus anjos, né? Aqueles que foram expulsos do céu, tá? E outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Então, qual é o objetivo do demônio e do mal? Perder as almas, levar as almas para o inferno. Tirar as almas do céu de Deus e levar para o inferno. Entendeu? E ele quer, é eu e você. Ele não quer aquele que já está lá com ele, não. Somos nós que ele quer. Somos nós cristãos, nós que cremos em Deus. Ele quer nos pegar. Aquele que já é dele, já é dele. Então, gente, por isso que a gente tem que permanecer firme em Deus. Então, nessa quaresma, né, por que a gente faz oração, jejum, esmola? Para quê? Para que a gente possa, assim como Jesus venceu as tentações, que a gente possa vencer as nossas tentações. Por quê? Aonde que ele nos pega? É pelo pecado. Ele é o príncipe do pecado. Ele introduziu lá, né, o pecado original, né, e todos os pecados é culpa dele. Entendeu? Ele é o príncipe, né, da mentira, de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus. A causa primeira é ele, tanto que a gente reza no Pai Nosso.
livrai-nos do mal. Esse mal é ele. Entendeu, gente? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a existência dele e como que ele age no mundo. Porque, gente, eu estou preocupadíssimo com alguns padres dizendo que o diabo não existe, que o demônio não existe. Por exemplo, já morreu, que Deus o tenha em bom lugar. Eu gostava dele, eu assistia os vídeos dele, mas ele dizia que o demônio não agia. Padre Quevedo, falecido Padre Quevedo, tomara que ele tenha revisto essa posição. Não é? Ele falava que o demônio não age. Claro que age. Nós vamos ver que ele age. Não é? E padres aí, principalmente da teologia da libertação, principalmente, dizendo que o diabo não existe, que é uma fantasia, uma doença, não é? Não, é uma pessoa, é um anjo decaído. Tá? Então nós vamos ver agora teologicamente, tá? E depois como que ele age, como que a gente se protege dele. Tá? Mas que ele, primeira coisa, ele não é um mito, ele não é uma fantasia, não. Gente, a Bíblia fala mais de 300 vezes do demônio, mais de 300 vezes. Entendeu? Mas muitas vezes a tradição da igreja fala, os santos falam, os papas falam. Eu não entendo como que um católico, que se diz católico, pode dizer que o diabo não existe. Se nesses 2000 anos a igreja diz que existe. Você não vê um papa falando que o diabo não existe. Um santo. Eu faço aqui um desafio. Eu desafio qualquer católico que me assiste, né, me provar, tem que me provar. Um papa, um santo da igreja que tenha dito que o demônio não existe. Eu nunca vi. Olha que eu já li muitos livros. Eu nunca vi. Se eu ler, e outra coisa, se eu começar a ler e eu ver, eu já não sigo mais aquela pessoa, porque está me enganando. E está enganando você. Ele existe e ele age. Claro, tem mais de não sei quantas passagens bíblicas dizendo isso. A tradição da igreja diz isso. A igreja diz que existe. Agora vem aqui falar que ele não existe, que ele não age. Então, gente, pelo amor de Deus, não se você ouve algum padre, algum bispo dizendo que o demônio não existe, que ele não age, não siga. Não, porque não é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Você está sendo enganado. Ok? Então, pelo amor de Deus. Então, primeiramente, não é um mito, não é uma fantasia. Tá? Então, agora nós vamos ver, não é, o que nós podemos, teologicamente, né, como que nós podemos aprender sobre esse assunto, que eu sei que é difícil, eu sei que é polêmico, muita gente não gosta de falar, muita gente tem medo, mas nós temos que falar, até para a gente se defender e se proteger. Porque, gente, ele é um anjo, ele tem poder, Deus não tirou o poder dele. Claro que o poder dele é infinitamente menor do que o de Deus, claro, ele também não é um Deus, isso nós vamos explicar, ok? Eu sempre coloco um livro para a gente poder aprofundar no tema específico que a gente vai falar, ok? Eu quero... já tem bastante tempo que eu tenho esse livrinho, não é grande, já li ele, muito bom, tá? Olha só, sobre esse tema. Olha o nome do livro. O Diabo e o Exorcismo. Olha aí. Tá? Ele é da editora Canção Nova. É da editora Canção Nova. O autor é o Frei Elias Vela. Quem é o Frei Elias Vela? É um padre que é exorcista. Você sabia que a igreja tem padres exorcistas? E tem gente que fala que não, que a igreja hoje não faz mais exorcismo. Claro que faz. Inclusive, toda diocese tem que ter um padre exorcista. Você sabia disso? Aqui na nossa diocese de Campos também tem. Muita gente conhece. Eu ainda não o conheço pessoalmente. Quero muito conhecê-lo, tenho vontade de conhecê-lo.
daqui de Retiro, Padre Gervásio. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem é aqui de Itaperuna, aqui perto de Itaperuna, já deve ter ouvido falar no Padre Gervásio aqui de Retiro. Ele é exorcista, não é? Ele inclusive faz, tem que marcar, lógico. Ele faz consultas espirituais, reza pelas pessoas. Não estou dizendo que ele sai fazendo exorcismo, né? Claro que não, porque mesmo sendo um padre exorcista, tem que ter autorização da igreja para fazer. Não é, eu sou exorcista, então vou sair fazendo exorcismo. Não, não é assim não. Lembrando que na igreja, gente, tudo tem que ter ordem. Tem que vir, né, ordem lá de cima. Então, até para fazer um exorcismo tem que ter autorização, não é? Então, mas ele faz oração de libertação. Muita gente já foi conversar com ele, muita gente já chegou para mim e falou, eu já fui no Padre Gervásio e falam muito bem dele, que ele é maravilhoso. Eu quero muito conhecê-lo, qualquer dia desse, se eu puder, eu quero ter essa oportunidade de estar com ele, não é? Então, gente, esse padre, né, o Frei Elias Vela, padre, né? Frei é um título, tá, gente? Tá? O Frei é um padre, pode ser um leigo, mas aqui é um padre, tá? Então, ele, além de ser padre, é exorcista. Escreveu esse livro maravilhoso, eu já li. Então, se você quiser aprofundar nesse tema, leia esse livro. Aí, se você às vezes está duvidando da existência, né, do demônio e como que a igreja pratica um exorcismo, então eu quero, que a gente já vai conversando aí, eu quero, aqui fala um pouco da vida do padre, fala que ele é exorcista, tá? Então aqui vem um pouquinho da vida dele, e aqui atrás um pouco do livro. Então eu quero a gente já vai conversando aí sobre o tema, e eu quero já ir abordando o que o livro aborda, tá? Porque nada melhor do que um padre exorcista para falar desse tema do que eu. Além de eu não ser exorcista, eu não sou nem padre. Tá bom? Então, nada melhor do que um padre exorcista para nos explicar sobre esse assunto difícil, polêmico, mas que precisamos entender para a gente se proteger também da ação do mal. Tá? Uma breve explicação, ele está falando do livro, tá? Uma breve explicação, tá vendo, gente? É um livro pequenininho, você lê num dia. São quantas páginas? Não é grande. Não é grande. O livro tem 87 páginas, gente. Não tem nem 100 páginas. Então, não precisa ter preguiça de ler. Né? Você que gosta de ler como eu adoro ler. Né? Então, eu leio esse livro aqui num dia só, se bobear. Tá? Então, nesse breve explicação a respeito do ensinamento da igreja. Então, se você quiser saber o que a igreja ensina, não é a minha opinião nem a sua, nem do fulano, nem do Bertano. O que a igreja católica ensina? Tá? Com relação à sua doutrina sobre o diabo. Olha aí. Então, nesse livro aqui, você vai ter a doutrina católica sobre o diabo. Tá? Então, aí você não vai acreditar nem no padre A, nem no padre B, nem no C. Aqui é a doutrina católica. Ok? Tal como é apresentado na Sagrada Escritura, que eu já falei, que fala do diabo mais de 300 vezes, no magistério da igreja, já falei, não tem um papa que não tenha falado do demônio. Todos eles, Papa Francisco, né, vira e mexe, vive falando. Né, todos os papas falaram, né, da tradição da igreja, que eu já falei, não tem um santo que você não ouça pelo menos uma linha dele escrevendo. Né. Vários tiveram tentações, viram, né, tiveram visões, né, do inferno. Né. Outra coisa também, padres dizendo que o inferno não existe, que o inferno está vazio, que vai todo mundo para o céu. Mentira. Mentira. Entendeu? E que o leitor encontrará nesta obra. Tá? Essa é a primeira parte do livro, é a parte teológica, tá? Sobre o diabo, né? A sua existência. Na segunda parte, são as experiências relacionadas, né, pelo próprio padre, porque ele é exorcista, dando ênfase aos exorcismos que ele fez. Né? Então, olha que interessante, a primeira parte é a parte teológica, e a segunda parte é a parte das experiências do padre, que ele é exorcista. Diz aqui que ele é exorcista. Estava lendo sobre a vida dele,
principal exorcista de Malta entre 1974 e 1986, foi o provincial dos franciscanos, tá? E pároco, né, de uma cidade aqui que eu não vou ler. Estudou teologia na Universidade de Roma. Então ele se formou, né, como padre e exorcista lá em Roma. Você sabia que a igreja tem uma preparação para padres exorcistas? Você sabia disso? Tem um filme que conta sobre isso. O nome do filme chama-se O Ritual. Não sei se você tem coragem de assistir. Eu tenho, já assisti algumas vezes. Não é? Então, inclusive, quando a gente fez teologia, colocaram esse filme para a gente assistir. O nome do filme é O Ritual. É até com um ator muito conhecido, americano, chamado Anthony Hopkins. É o nome dele. Ele que faz o padre. E mostra ali como que é o processo da igreja, os padres que estudam para fazer exorcismo. Então a igreja tem uma preparação para padres exorcistas, gente, porque mexer com demônio não é fácil. Inclusive hoje eu estava vendo um filme do Exorcista, um filme muito bom, muito forte, muito pesado, mas ali o padre fez uma coisa erradíssima, que nenhum de nós pode fazer, nem o padre. No final do filme, não sei se alguém já assistiu, né? Eu já assisti e voltei a assistir novamente. No final do filme o padre pede para o demônio que estava na menina passasse para ele. Jamais faça isso. Não, Deus me livre de fazer isso. Porque ele possui a pessoa. Existe, inclusive aqui no livro, o padre explica sobre isso. Tá? Tem gente que fala que não existe. Né? Existe. Claro, gente, que não é essa loucura também que a gente vê nessas seitas aí. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô possuído. Aí também não. Isso é uma coisa que eu quero explicar aqui. Não quer dizer também que tudo é ele. Né? Ah, eu senti uma dor de cabeça, eu tô possuído. Né? Não, aí também não. Tem muita coisa que a culpa é nossa. Então não podemos jogar também toda a culpa nele. Tem que ter um discernimento. Né? A igreja ensina, primeiro, a pessoa tá diferente. Procure um médico, procure um psiquiatra. Inclusive hoje no filme, também vou falar do filme novamente, que eu assisti hoje, a menina fez todo tipo de exame e não deu nada. Fez exame até do cérebro. Aí sim, perceberam que o problema dela era espiritual. Então, se tem uma pessoa que está diferente, primeiro, a parte médica, psiquiatra. Se a pessoa continua estranha, aí a parte espiritual. Aí pode ser uma possessão, que pode acontecer. Ele pode possuir uma pessoa. Nós temos relatos, gente, até de crianças possuídas. Santa Gema Galdani, uma santa da igreja. Claro, antes dela ser santa, lógico. Né? Mas criança, ela foi possuída. Conheça a história. Santa Gema Galdani é uma santa da igreja. Foi possuída quando era criança. Depois virou santa. Entendeu? Então, gente, qualquer pessoa, ninguém está livre. Por isso que eu estou falando, temos que nos proteger. Por quê? Porque a questão aí é que quanto mais a gente estiver longe de Deus, mais brecha a gente pode dar, até para uma possessão. Aí tem várias coisas, tem possessão, tem infestação, né? Ele pode possuir pessoas, ele pode casas, igual a gente vê, não é? Lugares, casas, não é? Ele age, né? Ele pode agir. Então a gente tem que ter discernimento, por isso que a gente tem que estar sempre abençoando as nossas casas. Tenha sempre uma água benta na sua casa. Hoje, novamente, eu cito aqui o filme, eu estava vendo. Na hora que o padre jogava água benta, o demônio ficava maluco. Né? Só de ouvir falar, ele ficava maluco. Então, tenha água benta na sua casa. Jogue na sua casa, tome banho, jogue em você. Ah, estou estranho, estou esquisito, levantei. Não estou falando que você está possuído, não. Entendeu? Mas às vezes a gente acorda diferente. Joga água benta em você. Eu vivo, minha mãe vive jogando água benta em mim. Por mim, pode jogar o vidro inteiro. Tenha na sua casa. Né? Jogue na sua casa. Para que todo o mal, né, vá embora. Ele tem medo dessas coisas. As imagens, os crucifixos, peças para o padre benzer, o terço. Ele tem ódio dessas coisas. Vê que ele rasga. Os padres exorcistas, eu estou cansado de dizer.
Ele destrói tudo isso. Então, por isso que a minha casa é cheia de imagens. É um sacramental. Isso aí, o demônio tem medo dessas coisas. Entendeu? Então, tem esses sacramentais na sua casa. E chame de vez em quando lá um diácono, um padre, para abençoar a sua casa. Entende? Como eu já expliquei, já falei aqui, gente. No México, o padre ele vai na casa das pessoas. Eu estou falando que eu vejo novela. Eu vejo as novelas do México. Já falei sobre isso aqui. Eu acho lindo. O padre vai na casa das pessoas, abençoa a família, janta até com as pessoas, né? Então, gente, vamos chamar o padre, vamos chamar o diácono para ir na nossa casa, abençoar a nossa casa. Até isso também se perdeu hoje. Entendeu? O padre não é só para ficar lá dentro da igreja celebrando missa, não. O padre é para, né? Por isso que ele não casa. Como dizia o padre Léo, ele já não casa para isso mesmo, para ficar à nossa disposição. Né? Para a gente ir lá ter um diretor espiritual, como eu já falei, padre Gervásio. Ah, eu estou esquisito, tem alguém na minha família que está, né, precisando, está depressivo, está querendo se matar. Leva no padre Gervásio. Marca uma consulta com ele. Ou com um diretor espiritual, não sei. Entendeu? Então nós temos que ter esse costume de buscar Deus. Porque senão... Então eu só vou colocar aqui algumas coisas que o livro aborda e a gente já vai conversando sobre o tema, tá bom? A primeira parte é a parte teológica que eu já falei. Então, o Frei, ele começa dizendo da existência do diabo, porque ele existe. Né? Então, primeira coisa, doutrina católica, ele existe. Tá? Não é um mito, não é uma fantasia. Os ensinamentos da igreja, ele ensina, o que a igreja ensina sobre isso? Tá? As afirmações equivocadas, tudo aquilo que o povo fala que não é verdade, essas mentiras que o povo fala, não é? A influência, né? A influência do mal, né? Aonde que ele age, tá? A questão da possessão, né? Que existe, que tem gente que não acredita, mas existe. Quando a pessoa não tem nem culpa, né? Aí é quando o diabo realmente toma o corpo da pessoa e já não é nem mais a pessoa mais, entendeu? Aí aqui ele começa a desdobrar as experiências dele, né? A tentação, as atividades que ele presenciou, né? Fazendo, né? As ocorrências, os distúrbios, as possessões. Aí aqui ele explica tudo, gente. Muito bom o livro. Tá? Por que uma pessoa é possuída, como reconhecer que uma pessoa está possuída, que não é fácil. Tá? A ajuda dos médicos, né, como eu já falei, para saber se não é um problema psicológico. Pode ser. Primeiro vai trabalhar a parte psicológica, a parte médica e depois a parte espiritual. Tudo tem que andar junto. Tá? E aí ele termina com o ritual, não é? E ele fala uma coisa que é muito importante também. Coisas que dão brecha para o demônio entrar, agir na nossa vida. É a terceira parte do livro. A feitiçaria e o ocultismo. Sabia que essas coisas podem dar brecha para o inimigo? Então, se você mexe com essas coisas, larga essas coisas. Tem gente que gosta dessas coisas. Negócio de horóscopo, adivinhação. A igreja já falou, cuidado com essas coisas, gente. Tudo aquilo que é oculto, mexer com essas coisas, dá brecha, né? Aí aqui, ó, a feitiçaria, tá? Ele fala que a feitiçaria existe. Os exorcistas trabalham muito com isso, não é? Ó, a questão de mal olhado, essas coisas, não é? Ocultismo, que eu já falei, tá? E aí ele termina falando que o diabo já é um derrotado, Jesus já o derrotou, tá? Infelizmente, tem gente que cultua o demônio, tem os satanistas que hoje está crescendo muito, até artista, gente, a gente sabe disso. Para ganhar fama, dinheiro, até artista cultua o demônio. Fazer o quê? Tem gente que pega a hóstia. Por que a igreja não quer que a pessoa comungue e leva a hóstia? Quando você for comungar, você tem que comungar na frente do padre ou do ministro. Ninguém pode levar a hóstia para o banco. Por quê? Tem gente que pega a hóstia e leva para culto satânico. Estou cansado de ver. Gente que joga a hóstia no chão, profanando, quebra as imagens. Não é? A gente sabe que existem essas coisas. Não é? Aí aqui ele termina falando, né? E as nossas, como que a gente pode vencer, né? As tentações.
Então, gente, eu quero colocar algumas coisas aqui, tá? Veja, teologicamente, o que a igreja ensina sobre a existência do demônio? O que a igreja ensina? Teologicamente. Veja, claro, gente, claro que Deus não criou o demônio, claro. Claro que não. Não, Deus o criou, claro, mas não ele mal. Deus o criou bom. Tá? Tudo foi criado por Deus. Tá? Tudo. Inclusive ele. Só que ele não foi criado mal, ele foi criado bom. Ele era um anjo. Ele se chamava Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ok? Inclusive ele foi criado antes de nós, seres humanos. Os anjos foram criados antes de nós. Não é que os anjos são espirituais, eles não têm um corpo físico. Eles não são imagem e semelhança de Deus como nós somos, porque nós somos corpo e alma. Né? Então os anjos foram criados antes de nós, inclusive o demônio. Entendeu? Então ele foi criado como um anjo bom, Lúcifer. Aonde que eu posso ler isto na Sagrada Escritura? Tem alguns textos do Antigo Testamento que dão base bíblica para esse entendimento. Eu quero ler pelo menos um com você. Tem mais de um, mas eu quero ler pelo menos um com você. Se você quiser abrir aí a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, livro do profeta, estou com a minha Bíblia aqui, ó. Abra comigo, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 14, Isaías, capítulo 14, no versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Veja o que diz o texto. Então, caíste do céu, olha aí, caíste do céu, tá? Astro brilhante, ou seja, anjo de luz, Lúcifer, filho da aurora, tá? Filho da luz. Então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Lembrando, gente, que esse texto aí relembra lá Apocalipse, tá? Apocalipse 12, 7. E por que ele era um anjo de luz e ele virou mal? Por quê? O versículo 13 responde. Olha o que diz o versículo 13. Tu dizias, ele, o Lúcifer, olha o que ele dizia. Escalarei os céus e erguerei o meu trono acima das estrelas, ou seja, quer ser Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte, subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Olha aí, tá vendo? Então, esse foi o pecado dele. Olha o versículo 15. Entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, no mais profundo abismo. Ou seja, ele foi expulso do céu e jogado no inferno. Por quê? Porque ele queria ser Deus. Diz o texto aqui de Isaías. Outros textos, o profeta Ezequiel também fala, não é? No Novo Testamento também São Pedro fala, São Judas fala, né? Então, por que ele foi expulso do céu? Porque ele era uma criatura. Deus o fez maravilhoso, como fez os anjos. Deus fez vários anjos, milhões de anjos, milhares de anjos. Né? Só que o anjo é uma criatura, como eu e você também somos criatura. Então, ele não se contentou em ser uma criatura, ele quis ser Deus. Então, ele foi expulso do céu. Então, ele não quis mais servir a Deus como os anjos servem. O que é um anjo? É um mensageiro que serve a Deus. Não é verdade? Então, ele não quis ser uma criatura, ele quis ser o Criador. Ninguém pode ser Deus. Deus é o só. Entenderam? Então, ele não se contentou em ser uma criatura maravilhosa que Deus tinha feito. O filho da luz, o filho da aurora, né, que ficava ali diante de Deus dia e noite, contemplando a presença de Deus, como os outros anjos. Só que ele foi expulso, levou muitos anjos com ele, muitos anjos também se rebelaram, foram junto com ele, seguiu ele e também foram expulsos. É onde que diz lá a batalha lá de Apocalipse 12, 7. São Miguel e os anjos bons tiveram que
travar contra ele e os maus, e eles foram expulsos do céu. Então, gente, como é que alguém pode dizer que ele não existe? Então, aqui é a parte, né, da expulsão dele do céu. Então, Deus o fez bom, ele se tornou mal. Por quê? Porque ele quis. Os anjos também têm liberdade, como eu e você também tem. Assim como Deus, né, não quer que a gente o siga, né, se não for por vontade nossa, os anjos é a mesma coisa. Então, ele também tinha liberdade. Então, Deus, já que você não quer me servir, você tem que ir embora do céu. Então, eles acabaram sendo expulsos do céu e foram precipitados no inferno. Entendeu? Então, ele tem ódio de Deus, ele tem raiva de Deus, porque ele queria ser Deus. Aí o que ele fez? Foi lá tentar Adão e Eva. Está lá no Gênesis 3. Ah, é? Você me expulsou do céu, então agora eu vou lá, vou pegar a criatura que você fez, o homem e a mulher, e vou lá tentar ele, vou lá encher a cabeça dele. Não foi o que ele fez com Adão e Eva? Foi o que ele fez com Adão e Eva, e Adão e Eva caíram. O que ele falou para Adão e Eva? Se vocês comerem aquela fruta, Deus falou, não coma a fruta, senão vocês vão morrer. Não é? Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque é ele que tem o domínio da morte. Jesus venceu a morte para vencer o demônio. Entendeu? Então, ele foi lá e falou, vocês vão ser deuses. Falou para Adão e Eva. O mesmo que ele quis ser, né? Ele falou para Adão e Eva, vocês serão deuses, mas o homem e a mulher não podem ser Deus. E o Adão e Eva ouviram, em vez de ouvir Deus, ouviram o demônio. Aí trouxe toda essa desgraça para a humanidade, que chama-se pecado. Aí entra Jesus. Entra a quaresma, que nós estamos celebrando. O demônio fez a mesma coisa que fez com Adão. Agora eu vou lá tentar Jesus como homem. Porque como Deus, ele sabe que ele não tem vez. Mas Jesus também é homem. Então ele foi lá, tentou Jesus 40 dias e 40 noites para ver se Jesus caía. As tentações, está lá em Mateus capítulo 4. 3 vezes ele tentou pegar Jesus, mas não pegou. Então Jesus o venceu como homem. Não é como Deus. Jesus ali não venceu o demônio como Deus, como homem. Porque Adão tinha perdido. Então agora Jesus como homem venceu ele. E ele também quer vencer eu e quer vencer você. Primeiramente dizendo que ele não existe. Dizendo que ele não age. E ele existe e ele age. Porque o poder dele Deus não tira. Deus não tira o poder dele. Agora, claro, ele só age com a permissão de Deus. Principalmente se você serve a Deus. Aí tem vários textos bíblicos aqui que eu não vou ler agora. O livro de Jó. Não vamos ler o livro de Jó, você vai ver. Jó, ele foi tentado pelo demônio. Deus permitiu, mas Deus falou para ele. Deus falou para o demônio, você pode tentar Jó, mas você não vai tocar na vida dele, porque ele é meu servo. Então, se você é um servo de Deus, se você está na presença de Deus, você pode ser tentado? Pode. Deus pode permitir que você seja tentado. Mas você vai ter a graça de vencer. Se você realmente tem fé. Entendeu? Porque você sozinho, você não consegue vencer. Ninguém, não adianta, gente. Ninguém consegue vencer o demônio. Ninguém. Ele é mais forte porque ele é um anjo. Então ele tem muito mais poder do que eu, do que você. Agora, com Deus ele não pode. Com a Virgem Maria ele não pode, que esmagou a cabeça dele. Está lá em Gênesis 3,15. Ele tem ódio mortal de Nossa Senhora. Por quê? Foi ela quem nos deu Jesus. Como homem. E Jesus também é Deus. É mãe de Deus. Ele tem ódio, gente. Isso aí quem fala são os exorcistas. Os exorcistas já estão cansados de falar que ele tem ódio da Virgem Maria. Porque ele não pode com Deus. Então é onde que, ele quis pegar Nossa Senhora também, mas por isso que Nossa Senhora também não teve o pecado original. Porque quem tem o pecado original é escravo do demônio. Então Deus a preservou. Então ele tem ódio de Nossa Senhora. Ele tem ódio de mim e tem ódio de você. Entendeu, gente? Então ele como anjo, ele tem poder. Agora, não quer dizer que ele tem também todo o poder também. E tudo é ele. Não, Senhor. Claro que não. Muitas vezes a culpa é nossa. Agora, a gente também não pode dar brecha, como eu já falei. Procurar essas coisas que a igreja já falou que não pode. Aí ele pode te enganar. Entendeu? Se você procura ocultismo, feitiçaria, tudo aquilo que Deus proíbe que você faça, aí Deus não vai te proteger, meu irmão. Se você busca esse tipo de coisa, aí não adianta. Aí você não garante que você vai ter a bênção, você vai ter a proteção de Deus. Entendeu? Então ele não tem todo o poder dele depende de Deus, tá? Só que ele, como ele não tem um corpo,
Ele não é onisciente, mas ele pode sim tentar uma pessoa e Deus pode até permitir. É uma permissão que pode haver uma possessão, como eu já falei, entendeu? Nós vemos aí, se há uma possessão, aí tem que fazer um exorcismo. Eu e você não podemos fazer exorcismo, pelo amor de Deus, gente. Ah, aquela pessoa tá esquisita, tá diferente. Chame alguém da igreja, chame um sacerdote, não é? E um padre exorcista, se for uma possessão, vai fazer, o exorcista vai fazer. Jamais faça você próprio, não é? Por mais, né, fé que você tenha, não mexa com essas coisas, porque, olha, não é fácil. Tem padres aí que ficam aí meses, até anos, aí o exorcismo é uma coisa também, de um dia para o outro. Às vezes ele leva vários anos, dias e anos. Porque, gente, mexer com o demônio não é fácil. Às vezes até mais de um. Aquele lá de Jesus lá não tinha uma legião lá que Jesus expulsou, não era mais, tem, né? Pode ser até mais de um. Então como é que eu e você vão? Não, tem que ter autorização da igreja, do bispo, tá? Inclusive, tem aqui o manual de exorcismo, ó, instrução sobre o exorcismo oficial da igreja. Tem gente que não acredita. Ó, então a igreja tem, vou até ler para você. Ó, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Instrução sobre o exorcismo, dirigida aos bispos da Igreja Católica. Em 1980 foi aprovado esse ritual, em 1985, pelo cardeal José Ratzinger. Quem que é José Ratzinger? O Papa Bento XVI, saudoso Papa Bento XVI. Ele que elaborou esse ritual que está em vigor até hoje. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Mas, né, tem aqui, né, ele explicando, e tem o ritual romano de exorcismo, que nós leigos não podemos fazer, tá, gente? Como eu já expliquei, nenhum leigo pode fazer exorcismo. Nós podemos rezar, pedir a bênção de Deus, mas fazer um ritual de exorcismo só o sacerdote exorcista. Não é qualquer padre também, não. Tá? Igual o padre Reginaldo Manzotti mesmo falou, que ele não é exorcista. Uma vez, ele até teve que fazer um exorcismo lá, mas ele diz que ele não é exorcista. Então, cuidado. Se nem padre pode fazer exorcismo, imagina nós leigos. Então, cuidado, gente. Cuidado com essas coisas. O que nós podemos fazer é aquilo que eu já falei. Não é? Tem suas proteções em casa, mas se vê que não está dando certo, procure um sacerdote, vá na igreja. Entendeu? E eu quero encerrar falando sobre como que a gente pode se proteger além, não é, disso que eu já falei. Lembra que Jesus foi tentado, né, lá nos 40 dias, ele foi tentado? Como que ele venceu? Não sei se você reparou. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Depois você lê na sua casa. Como que Jesus venceu o demônio? Eu quero encerrar falando disso. 3 vezes o demônio foi tentar Jesus. 3 vezes. Primeiro, ordena que essas pedras se tornem pães. Primeira vez. O que Jesus falou para ele? 3 vezes Jesus falou a mesma palavra. Você lembra o que Jesus falou? Na segunda vez, o demônio falou, joga daqui, que os anjos vão te servir. Aí Jesus fala alguma coisa para ele. Aí a terceira vez, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Jesus fala a mesma coisa. As 3 tentações, Jesus fala a mesma coisa. Leia lá Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. A mesma palavrinha Jesus falou. Está escrito. Chega a me arrepiar. Está escrito aonde? Aqui. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda vez, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não adorarás a ninguém a não ser o Senhor teu Deus. Jogou na cara do demônio a palavra de Deus. Então, se você estiver sendo tentado, jogue no rosto do demônio a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó, ele vai vazar. Gente, a gente tem que aprender a memorizar os versículos da Bíblia.
Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, nenhum mal chegará à tua direita, caiam 10.000 à tua esquerda. Gente, você tem que memorizar textos bíblicos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Memorize os textos da Bíblia para você jogar no rosto do demônio quando ele estiver te tentando. Foi o que Jesus fez. E ele é tão sem vergonha, como dizia o Padre Léo, ele é tão safado, né, que ele cita o Salmo 90 para Jesus. Joga-te daqui, porque está escrito. Os anjos vão te segurar. Ele fala para Jesus. Ele também conhece a Sagrada Escritura. Claro que ele conhece. Mas qual é a diferença? Ele não vive. Ele conhece, mas ele não vive. Então, gente, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, a decorar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, para que a gente, na hora da tentação, a gente possa vencer o demônio. Entendeu? Então, gente, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Tá? Eu quis fazer esse vídeo na quaresma, né, para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários, ok? Tá? E espero que você tenha entendido. E, por favor, se você vê algum padre, algum bispo, diácono ou leigo falando que o demônio não existe e que ele não age, não siga essa pessoa, que ele está te enganando. Porque não é o que a igreja ensina. Há 2000 anos a igreja ensina o contrário. Tá? Mas não tenhamos medo dele. Aquele que está com Deus não tem que temer nada. Quem tem que temer ele é quem não está com Deus. Se a gente está com Deus, nós não tememos o mal. Né? O Pai Nosso é uma oração muito forte. O Credo, né, também é uma oração muito forte. Então, quer dizer, a Ave Maria, não preciso nem dizer, não preciso nem falar aqui, já falei que ele tem raiva de Nossa Senhora. Então, qualquer oração que você fazer, se você estiver achando que você está sendo tentado, ele vai fugir de você. Amém? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora, né, que esmagou a cabeça da serpente, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.